Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gabriela Rosa. Nós estamos em mais um episódio do podcast Conexão Sindistal. Hoje, mais uma vez, felizes em receber a distribuidora Light para a gente esclarecer mais algumas dúvidas e estar trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Eu vou começar aqui pedindo para que vocês se apresentem, digam o setor de vocês, né? Façam aí essa iniciação para o pessoal conhecer vocês mais um pouquinho. Isso aí. Começar, Ramon? Então, me chamo Ramon, eu sou da área de planejamento da Light, que trata as conexões de geração distribuída. Bom, eu sou Iago, sou engenheiro eletricista, né, na Light, e trabalho também junto com o Ramon nessa parte de conexão aí de GD. Tudo bom. Hum. Vinícius? Pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Airão, diretor técnico aqui do Sinstal, e vou começar apertando nossos amigos aqui da área de GD. Pessoal, GD passou por uma forte expansão, continua passando uma forte expansão e principalmente, né, alguns estados no Rio de Janeiro, nossa tarifa é alta, então o investimento em energia solar ele é bastante interessante, além de outros tipos de conexões, como de biometano, outras conexões aí que o Rio de Janeiro também tem. A gente queria entender, até para auxiliar o pessoal que tá em casa, né, quais são os tipos, de conexões ou de solicitações que eu posso ter na GD, né, para que a gente possa conseguir conduzir aí quem está assistindo a gente, a melhor forma deles darem entrada nisso. Bom, a gente tem 2 tipos de solicitações, né. Primeiro é o orçamento estimado. O orçamento estimado não é uma etapa obrigatória, né, é uma etapa opcional, e ela é puramente informativa, né. Geralmente são os clientes de mini geração, a média geração, como o investimento é muito maior, né, e a gente já tem casos aí, né, áreas que já tem inversão de fluxo no transformador, então o cliente geralmente entra com esse pedido do orçamento estimado, tá. E a gente tem também, são 30 dias também o orçamento estimado, prazo, e a gente também tem o orçamento de conexão, que é a etapa principal, é a etapa obrigatória para o cliente poder conectar na rede, entendeu. E é nessa etapa que a gente faz todas essas análises aí da GD. E fala pra gente, é sempre bom trazer isso de recordação para o pessoal. Quando eu dou entrada num orçamento de conexão, necessariamente eu preciso do estimado? Se eu dou entrada no estimado, isso garante conexão? Muito bom. Não é necessário, você não depende do estimado para entrar na conexão. Tanto que hoje na baixa tensão, na microgeração, a gente praticamente não tem casos de orçamento estimado, até porque o prazo do orçamento de conexão para microgeração são 15 dias. Então o cliente ele já tem a resposta ali no prazo muito menor do que o estimado. Então, salvo nos casos, do reticulado, que são casos mais atípicos ali, e às vezes o cliente entra com orçamento de conexão para saber estimado para saber se ele vai ter Viabilidade, né? alguma viabilidade ali. Até O porque no orçamento estimado é uma viabilidade, né, não deixa eu acho que o nome anterior era viabilidade e aí sim, com a Renmel passou a ser, orçamento estimado, certo. entendeu? Nesse orçamento estimado, né, que você falou, que leva 30 dias, eu não preciso ser feito pelo responsável técnico, né, ele pode ser feito por qualquer pessoa, e eu não preciso ter documentação do terreno, esse tipo de coisa ou não? No orçamento estimado eu também tenho que cumprir as etapas técnicas? Tem a documentação, né, que o comercial, manda para o cliente, que ele tem que apresentar, mas é mais um formulário ali, né, porque é apresentado para o cliente, ele bota as informações ali de potência que ele estima, entendeu, pra conectar, e geralmente é algum representante ali, né, do cliente, entendeu. O orçamento de conexão, só para entendimento, eu compreendo que seja uma etapa de viabilidade, principalmente em relação à carga, à rede, certo? Porque, por exemplo, O quando a gente estimado, fa né. o estimado, perdão. Uhum, Quando a gente coloca o estimado, inclusive eu acabei de colocar 2 estimados para condomínio por conta do tipo de rede, uhum. vocês só solicitaram efetivamente informações de potência. Então não precisei, né, fazendo um gancho dessa pergunta sua, colocar nenhuma documentação comercial, o que é uma vantagem em relação ao orçamento de conexão, porque a gente precisa providenciar toda a parte de RT e etcétera. Então, só para a gente passar a régua aqui, efetivamente é isso? O que vocês avaliam quando a gente está falando de orçamento estimado? O estimado é para a gente avaliar a rede, Rede, né? conexão.
entendeu? Você basicamente analisa se vai ter ou não Se a vai ter obra, se vai ter obra, se vai isso recondicionamento, aí. se tem condição de No escoamento. reticulado eu vou te informar se vai precisar instalar o relé ou não, entendeu? Ah, O isso é estimado, o importante. estimado do Para BT no reticulado, reticulado eu informo você isso já também, dá essa entendeu? informação. E já É, dá as etapas de projeto, né? O que que a gente precisa fazer para poder prosseguir com o projeto para orçamento de conexão. Sim. e no orçamento estimado, você me fornece o custo da obra, mas você não faz a parte É, financeira do cliente, você só faz o custo da obra, né? isso que é complementando. Então, só complementando, então, no orçamento estimado, o cliente também ele recebe o custo total da obra e a sua participação financeira. A Light dá, porque as outras, Sim. pela RENMIL isso não é necessário. Você poderia só me dar o custo total da obra e aí o cliente teria que fazer a conta do que é o ERD e o que é o PFC. Vocês estão fornecendo o orçamento estimado já com o custo do cliente. Exatamente. O cliente já recebe esse orçamento, já vem detalhado, o custo total da obra e qual que é o seu encargo de responsabilidade dentro dessa obra. Então, a gente encaminha isso junto com o orçamento estimado. Isso é excelente para tomada de decisão, inclusive, né? Para a gente saber se. Acho que É, acelera essa, É, essa eu não tomada gosto, de eu não decisão. gosto muito não, porque É. do outro jeito o cliente tinha que me pagar para eu transformar o custo total em separado, né? Agora, mas para o cliente é Não, com melhor certeza, porque a gente realmente. já consegue saber. E aí, falando inclusive disso, dessas informações que já vêm, quando a gente fala de sistema, tipos de rede subterrânea principalmente, né? Quais são as diferenças em relação ao que vocês avaliam? Eu acho que isso é muito relevante, porque quando a gente fala de conexão de micro GD, essa parte do que precisa ser informado para a gente é relevante. Eu preciso informar a sua localidade, eu preciso informar o quê? Só a localidade, a gente tem a instalação do cliente, né, com Uhum. coordenada também, no orçamento estimado a gente solicita a coordenada também do ponto de Endereço, conexão, sim. então com essa coordenada a gente avalia na nossa rede em que ponto aquele cliente vai estar e a gente consegue identificar se ele está no radial, se está no reticulado, Sim, entendeu? A gente consegue perfeito. identificar isso. Eu vou tentar tipo poupar sua voz. O que efetivamente vocês estudam quando a gente solicita uma GD? É o fluxo de potência? Vocês precisam olhar quem já está conectado, quem pode conectado? Altera no estudo de vocês se eu for uma geração remota ou se eu for uma geração junto à carga? Linhas gerais, né? O que efetivamente a concessionária estuda para poder determinar que eu vou ser atendido pelo ponto A, pelo ponto B, ou pela tensão de 13,8 ou pela tensão de 138, por exemplo? E principalmente, só adicionando, o como isso é informado ao cliente para que a gente possa tomar a decisão. Entendi. Então, a partir do momento que é ingressada essa solicitação, que vem para a área técnica, a gente faz uma modelagem dessa rede de sistema de distribuição. Então, a gente tem um nível de carregamento desse alimentador. Então, a gente pega um histórico recente que a gente tem de carregamento. A gente considera as GDs já conectadas, que a gente já tem no sistema, e as GDs que o cliente já deu acesso no orçamento de conexão, que estão com obras em andamento. Então, a gente faz essa modelagem da rede, vê o nível de carregamento dos alimentadores, vê o impacto que essa GD que está se conectar ela vai trazer para o sistema. Então, a gente faz todo esse levantamento, faz a modelagem da rede, né? E aí, quando a gente encaminha o orçamento, o estudo ele vem de forma detalhada, todos os pontos que foram analisados, os impactos que foram encontrados e a possível solução que foi dada para essa conexão. Essa solução ok dentro lá da RENMIL. A gente tem hoje, né, na RENMIL, o limite de 2,5 megas para conexão em tensão abaixo de 69 kV. Tá? Mas algumas distribuidoras entendem que acima disso não necessariamente precisa ir para tensão superior, no caso da Light 138, porque ela não tem 69, porque vale a análise do menor custo global. Né? Vocês consideram assim também ou não? Aliás, até uma pergunta depois para outro tópico, que é de carga, né? Ou qualquer GD hoje acima de 2,5 megas, você não faz nem o estudo se ele cabe na média tensão e vai para 138. Como é que é o entendimento da Light para esse tipo de cliente? Então, o atendimento atual, a gente verifica, né, caso tenha um ingresso de uma potência acima de 2,5 megas, a gente verifica se a rede comporta. Então, a gente não faz de forma automática, a gente já não joga do 138. A gente faz uma análise, se o meu circuito de distribuição de 13,8 comportar essa conexão, a gente vai fazer estudo, vai rodar o fluxo de potência e vai fazer a liberação mediante a obra ou não. Se não comportar no 13,8 kV, a gente vai verificar no 25. Então, a gente vai fazer a modelagem da rede de 25 kV e vai ver se ela comporta ou não essa conexão. É uma escadinha, né? É uma Tá. escadinha. Então, o né? entendimento é sempre que é o avaliado menor custo global, né? primeiramente Isso. a viabilidade
para o que vocês têm, para o que a gente tem disponível na rede solicitada, né, Isso. no ponto de conexão especificamente. Isso, exatamente. E a gente faz esse estudo. Caso não seja possível, a gente manda justificativas dos estudos que foram realizados e qual motivo chegou na conexão 138 kV. Ramon, quando vocês fazem os estudos da rede, vamos supor que eu tenha um cliente junta carga, eu tenho uma GD junta carga, eu tenho uma demanda contratada de 1000 kW e estou pedindo uma GD de 1000 kW aí, né, no sistema de compensação de energia. A gente vai injetar. Quando você estuda a rede na possibilidade de eu injetar os 1000 kW, ou seja, você despreza totalmente a minha carga, ou você pode estudar considerando, por ele ter uma carga, ele não vai injetar 1000, ele vai injetar 500 ou vai injetar 400. Qual é o método para fazer esse cálculo? Então, considerando que a gente tem que verificar o pior cenário, né, de injeção na rede, mesmo que você tenha um consumo junto à sua geração, como você comentou, a gente considera o pior cenário. Qual que seria o pior cenário? Quando eu não tenho nenhum consumo e eu estou fazendo a exportação 100% da geração que eu estou gerando, né? Então, a gente considera o pior cenário, no qual, quando o cliente faz 100% de exportação, que o nosso objetivo é verificar como fica a rede quando eu estou realizando essa exportação de toda a energia que o cliente está gerando. Então, a gente não considera carga. Tá, isso estamos falando num cliente que está no sistema de compensação, que exporta tudo, que tem a possibilidade de exportar tudo. Se eu tivesse, agora eu vou pro outro extremo, tá? Eu estou com um cliente que vai ter uma autoprodução e eu declarei que é uma autoprodução sem exportação. Aí, nesse caso, você não faz mais nenhum estudo de rede. Exatamente. Aí, como eu não tenho exportação, não tem impacto para a rede, em termos de carregamento, fluxo inverso, sobretensão, a gente não faz análise do comportamento dessa injeção, porque ela não vai dizer, né, impacto para a nossa rede. Tá. Perfeito. E quando eu estou com o autoprodutor no meio do caminho, que na GD, ok, né? Eu posso injetar tudo. Mas quando eu sou um autoprodutor, a princípio, eu poderia ter, pelo menos eu acho que eu poderia ter, né? Uma GD de 1000 kW, né? E eu fiz a minha interna, a minha modelagem de carga e sei que o máximo que eu vou injetar é 500 kW, né? E aí a gente pode até, né, colocar meios para impedir que essa geração seja maior. Aí, nesse caso, né, por eu ser um autoprodutor e eu estou dizendo que eu só vou exportar até 500, você estuda só 500 ou não? Eu estou errado no meu conceito e você estuda os 1000 também? Como você tem uma limitação de 500 kW, né, então você Estudo não vai fino. exportar além disso, a gente vai estudar, você vai fazer a modelagem da rede considerando o impacto para 500 kW, uma vez que a sua limitação é nesse valor. Perfeito. E quais são, os desdobramentos para quando a gente tem algum tipo de injeção, algum tipo de ultrapassagem, algum caso não previsto, nesse estudo que é feito previamente pela Light? Então, a gente tenta, dentro do possível, achar meios como instalação de um regulador de tensão, alívio de carga do sistema, para conseguir estar com uma tensão, estar com uma condição de carregamento do alimentador dentro dos limites regulatórios. Perfeito. Esses limites simulatórios são aqueles do Prodist, Isso, perfeito. que a gente sempre briga. É. Tá. Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu deixar o Iago respirar. Demos entrada lá no bendito do orçamento de conexão, né? Que é o nosso antigo parecer de acesso. Uhum. Qual é o tempo que a Light leva para responder na baixa tensão, na micro, perdão? Qual é o tempo que a Light leva para responder? Qual é o documento que o cliente efetivamente recebe? Então, microgeração, a gente tem 2 prazos. 15 dias, dessa etapa de estudo que a gente estava falando, se a gente identificar, necessidade de obra na rede, esse prazo do orçamento de conexão ele vai ser 30. Agora, se eu não identificar, em 15 dias eu tenho que enviar o orçamento de conexão para o cliente. Então ele vai receber a resposta dele, vai receber o orçamento de conexão em 15 dias, se a gente não identificar a obra. Identificando a obra, a gente notifica o cliente que vai sobre a etapa que vai acontecer, e aí o prazo muda para 30 dias. Tá? E em 30 dias ele vai receber a resposta da necessidade de obra na rede, com os custos e tal, igual o orçamento de mini geração, entendeu? Mini geração, tendo obra ou não, o prazo vai ser sempre de 45 dias, entendeu? Certo. E como ficam esses prazos, como fica a tratativa da distribuidora quando a gente está, por exemplo, fazendo uma solicitação de microgeração concomitantemente, né, junto com alguma outra solicitação na entrada de energia, por exemplo, uma alteração de carga ou uma reforma também? Perfeito, perfeito. Então, o cliente é orientado pela ANEEL que esses processos ocorram em conjuntos, né?
até para poder a distribuidora emitir um único orçamento de conexão, tanto para alteração de carga para microgeração ou mini geração. Então a gente faz essa orientação, né, então, o cliente vai entrar com a documentação, tanto do processo de alteração de carga ou ligação nova, e com a documentação da GD, né. Então, apresentou essa documentação para o comercial, a gente, são 2 áreas separadas, né, mas que tem, uma comunicação. Então a gente faz essa análise, o pessoal da carga vai analisar a alteração e a GD vai analisar a GD. E aí a gente emite um único orçamento de conexão. Então, como tem uma alteração de carga e uma GD, em 15 dias a gente tem que mandar a resposta se vai ter obra na rede ou não. Então a gente emite uma única carta. Se essa alteração de carga ou essa ligação, ou a própria GD gerar uma necessidade de obra na rede, a gente vai ter que estudar, vai comunicar ao cliente, e aí em 30 dias a gente vai mandar esse orçamento aí com os custos aí para o cliente. Tá. Ou Essa, seja, só um segundo. Essa emissão do orçamento não é uma aprovação de projeto. Não, São não, sim, sim, é uma aprovação de Não, eu tô projeto. querendo entender, porque Não, na mini não isso, é. Essa é a, O é a Ramon pergunta. o Ramon pode até falar Quando eu na micro recebo um orçamento de conexão, significa, desculpa, que meu projeto, seja lá qual for, seja lá quais os documentos que eu entreguei, está aprovado ou não? É só dizendo o seguinte: o meu custo para te conectar é X sim, reais ou R$0. o Ramon vai entrar, melhor nessa questão da mini geração, mas na microgeração, como os projetos são mais simples, né, Já consegue geralmente ver, é cliente individual e tal, então já é aprovado na etapa da microgeração, já é aprovado o projeto que o cliente apresenta. projeto de microgeração, de Microgeração. conexão. Não significa Entendeu? necessariamente vocês Ou me seja, adicionem que a entrada de energia tenha sido o efetivamente cliente aqui, aprovada. né, o usuário final que está nos assistindo, ele não tem que ficar preocupado de cobrar do instalador, do integrador, que ele entregue para ele uma planta carimbada pela Light aprovado. Isso não Para existe. entrada de energia, sim. Mas Isso. nós estamos na micro. nós Para estamos na micro, não, nós mas temos aí a eles têm micro. os dois Tá, juntos, existe né? Esse que é o casos entendimento que é que importante. aí, que tem análise quando é um coletivo, por exemplo, você tem a etapa da análise do projeto. Então, geralmente, esse projeto ele é aprovado antes da gente entrar com o orçamento de conexão, entendeu? Então, primeiro, o cliente vai entrar com uma GD junto com o coletivo lá. Primeiro tem que se aprovar o projeto, tem a etapa de projeto ali para aprovar. Depois de estar aprovado, aí entra o orçamento de conexão, que é um projeto diferente que você vai estar falando ali sobre a GD, entendeu? Agora, a maioria das questões dos clientes individuais, a gente não solicita para carga esse projeto detalhado, é mais o que ele tem que apresentar para a parte da GD, Sim, entendeu? só fazendo então, né, eu gosto de usar esse termo passando a régua para quem está assistindo, e é até legal aqui para esse nosso bate-papo. Se a gente está dando entrada num processo exclusivamente de microgeração, esse orçamento de conexão segue os prazos regulatórios conforme você falou, e na emissão do orçamento de conexão é um projeto aprovado, a conexão está ok, né? Sim, E a se o gente projeto pode está solicitar, aprovado, a conexão exato. está ok. Teoricamente, nesse momento a gente deveria montar, né? Mas Isso, aí o orçamento de conexão, você está liberado já para está liberado poder para conectar. fazer, para Pedir a vistoria e a conexão. Exato. a instalação do seu sistema e aí solicitar a vistoria e a gente ir no campo avaliar o padrão de entrada, enfim, Isso seguir aí. todo o processo. No entanto, se eu tiver entrada de energia, não significa que esse projeto está aprovado. Isso é importante também da Você está gente falando falar. Quando é em conjunto. Porque assim, a gente tem muito problema quando a gente tem muita dúvida das pessoas, de fato, quando a gente tem a microgeração acontecendo junto com alguma outra solicitação. Porque, assim, o processo de microgeração na Light funciona muito bem, né? Isso aí a gente tem que dar parabéns para vocês, porque é impecável, vocês cumprem os prazos de modo, assim, impecável. Eu acho que nada a adicionar, assim, a experiência do cliente muito positiva. Bom, Agora quando a gente está junto com outra solicitação, aí surgem muitas dúvidas, inclusive de como a gente recebe esse projeto. Então, para alteração de carga individual junto com microgeração, aprovei o projeto de microgeração, orçamento de conexão emitido, não necessariamente eu tenho uma condição de entrada de energia aprovada, correto? vamos lá. A microgeração, o maior número dela é cliente individual ou
mercado, comércio, e esses casos geralmente você tem a microgeração até 200. Então eu não preciso elaborar um projeto como a gente solicita com a carga acima de 200, que eu tenho que ter um projeto ali, ou então um coletivo que eu tenho que fazer um projeto, que aí tem análise, tem etapa de análise de projeto. Agora, quando é individual e você vai apresentar PSDI, vai apresentar a documentação, a gente vai emitir o orçamento e aí você vai estar liberado para montar o seu padrão de entrada. Vamos falar de ligação nova, uma ligação nova de 200 amperes. É a CSMI, medição indireta, no caso precisaria de projeto, certo? O projeto que você está falando Prancha, foto. prancha. Não, sim, isso daí eu só preciso quando é acima de 200, que é 225, aí você tem que elaborar um projeto. Agora, até 200, você não precisa apresentar um projeto lá com um projeto, Certo. apenas o PSDI e os formulários, a documentação padrão, entendeu? Uhum. Então, assim, no cenário da GD, quando ela tem ligação nova alteração de carga, raros são os casos onde você tem que entrar com um projeto ali, um anteprojeto ali para poder apresentar, entendeu? Sim, fora o Então, coletivo, né? então, teoricamente, quando a gente emite um orçamento de conexão, de ligação nova ou alteração de carga com microgeração, o cliente já está liberado para montar o padrão dele ou fazer as adequações no padrão dele, né, se for um caso de alteração de carga, e instalar a usina dele. Concluiu a instalação do padrão dele e a instalação da solar dele, aí ele solicita a vistoria e dá continuidade no processo. Perfeito, Entendeu? perfeito. É uma dúvida que eu tenho há um bom tempo. Aham. É muito comum que as pessoas desconheçam a possibilidade de dar entrada em conjunto, né? E aí tem uns criativos. Depois, off, eu explico o que é o meu conceito de criativo, que peçam uma entrada de 200 amperes Uhum. e depois que Energisa pede o GD. E aí o meu entendimento, e vocês me corrijam se eu estou com o conceito técnico errado, quando eu tenho, né, 3 consumidores de 75 kW na mesma rua, no mesmo ramal, vocês não vão preparar um transformador de 3 vezes 75. É 3 vezes 75 vezes os fatores lá de diversidade. No entanto, se esses 3 caras forem de GD, aí não, porque meu fator de demanda é 100%, né? Vocês efetivamente chegam hoje a fazer essa distinção quando fazem os estudos internos, ou seja, o pessoal que está olhando lá a rede Uhum. eu dei entrada numa ligação nova, né? Hoje eu não tenho ainda um D7, né? Para poder dizer que é inversor, né? O pessoal de rede, né, faz essa diferenciação que está estudando, ou por ser micro tão pequeno não é necessário fazer, não tem Então, efeito prático? vamos lá, como você falou, né, tem os espertos assim, né. Hum. Eu não posso, quando o cara entra com uma ligação, assim, eu vou estar comentando, mas a minha área é geração, eu não posso Uhum. estar falando 100% do quando o cara entra com ligação, tá, que eu não sou da área de ligação de carga. Mas quando o cliente entra com uma ligação e ele não comunica que vai ter GD, a gente avalia aquele cenário como carga. Uhum. Ou seja, fator de 100% diversidade. Então ele carga. vai Ou ter seja, que Vocês aí quando ele diversificam. pedir, Isso quando ele aí. pedir Vai dar obra, o né? inversor Provavelmente. depois. análise, Beleza. E entendeu? aí quando ele entra em conjunto, o orçamento de Isso aí. conexão é um só. Isso aí. Mas eu pedir 200 amperes de carga não significa que eu não vou ter obra quando eu pedir meus 200 amperes de inversor. Não. Entendo que Tá, não. E isso é outra uma coisa que o pessoal não sabe. Isso aí, Porque isso tem muito aí. esperto que tá fazendo. E aí ele vende a ilusão para o cliente, pede o padrãozinho ali de 200 amperes, a Light liga o 200 amperes, aí o cara já comprou o sistema solar, já bota lá 75 kW de sistema solar, Não. o cliente gastou 300, 400 mil, aí vem, depois ele dá entrada e tem alguma alteração qualquer, e aí começa aquela de, a Light não foi honesta. Não. Não. É E o outra- profissional E que não assim, fez o o trâmite trabalho correto. corretamente. E aí que entram muitos projetos que vêm pra gente, porque são projetos que já estão dando algum problema, ou dando alguma patinação, ou por insatisfação do cliente, pelo fato de ter gerado algum orçamento diferenciado. Então, eu sempre oriento, inclusive o pessoal que está assistindo, eu gosto de fazer essa conscientização de que o processo tem que ser feito corretamente, né? Então, Entra o já processo em entra com os conjunto, dois, se já você tem a já intenção do solar, coloca o solar, né? Perfeito. Porque o estudo ele é realizado de acordo com a solicitação do Com a cliente. carga que a gente informou, no Se caso a você- geração que a gente Se informou. você não informou que é uma ligação comum que não tem geração, vai ser estudado como carga. E aí no futuro, quando você fizer essa solicitação da geração,
Aí vai ser feita uma nova análise e possivelmente vai ter alguma obra na rede, como existe com o cliente. Sim, Perfeito. perfeito. Antes de a gente passar para outro tópico, senão a gente vai ficar aqui 2 horas pelo menos, né? É, micro primeiro, tá? Lá, legal, sobre orçamento de conexão, montei, vou pedir a vistoria. Como é que é essa vistoria? Tem alguma coisa muito técnica? O que que ele olha? O cara tem que subir no telhado? Efetivamente, como é que é a vistoria na micro, na light? Primeiro prazo são, conforme a regulação, são 5 dias úteis para a gente realizar a vistoria e troca no medidor, né. Então, o cliente vai solicitar a vistoria, a gente em campo, a gente vai avaliar, se o equipamento foi instalado conforme o projeto, a gente vai avaliar as condições do padrão, se ele consegue receber a medição, vai avaliar se o cara instalou a plaquinha amarela lá de advertência no padrão, tá. Então é isso que a gente avalia ali no momento. Tá tudo ok, a gente faz a substituição do medidor. Porém, existe algumas particularidades de alguns casos onde a gente necessita fazer como se fosse um pré-comissionamento ali, né. Uhum. Vou dar um exemplo, no reticulado, onde a gente tem que instalar o relé 32. Em 5 dias eu não tenho como fazer o comissionamento de um relé, agendar com o cliente o comissionamento da mala de teste, não tem como a gente fazer isso em 5 dias. Então a gente faz um agendamento com o cliente, a gente tem uma relação, assim, com o cliente, Mais assim, ó, próxima, mais né, para próxima, conseguir. preciso que realizar aí o comissionamento ou casos que a gente necessita fazer uma parametrização daquele inversor. Uhum, uhum. Porque a gente tem casos que às vezes o cliente ele tem 75 kW que ele vai injetar tudo aquilo ali na rede. Então eu tenho que em alguns casos a gente verifica que há necessidade da gente acompanhar se o cliente parametrizou o inversor conforme a gente Corretamente. informou ali no orçamento de Certo. conexão. Vou te pedir para segurar, que a gente volta em você já já. Aí vou para você. Vistoria de mini, o padrão não é esse, olhar só o padrãozinho, ver. Que vocês veem na vistoria de mini geração? Então, falando de mini geração de cliente existente, né, de cliente já conectado como carga, então ele vem pedir uma mini geração, a gente vistoria o padrão no SMGU, verifica a subestação, o sistema de proteção. Há um tempo atrás, era uma outra equipe que ia fazer antes. Agora não, agora você está fazendo essa vistoria do padrão, junto da vistoria de mini geração. Mudou o processo, né? Teve uma reformulação, né, dentro da Light, mas não são diárias. Então hoje é feito em conjunto, né, em conjunto produtivo junto, né. A gente faz a vistoria desse padrão do consumidor e também faz a análise do sistema de geração. O que a gente olha no sistema de geração? A gente verifica o inversor, se é modelo, fabricante conforme consta no projeto, faz o teste de antilhamento também, que a gente vê o inversor em condição operativa. Essas são as questões quando você tem um cliente já conectado. Se for uma ligação nova com GD, onde eu tenho a proteção de acoplamento para gerações que são acima de 500 kW, onde tem as funções 59 e 59N, além da vistoria do padrão e do sistema de geração, também é feito um comissionamento da proteção de acoplamento. Uhum. Esse comissionamento é utilizado na mala de teste, onde o cliente, que é responsável por arcar com esse custo e está na realização do teste, isso em acompanhamento com a Light. Então, são essas duas vertentes que a gente tem na parte de comissionamento de GD. Tá. Perfeito. Falando em vistoria, como que vocês enxergam a questão dos aumentos de potência instalada à revelia? Porque uma orientação que a gente sempre deixa é que isso não pode efetivamente ser feito. Então, qual a orientação da Light? Quais são os riscos aos quais o cliente está exposto, fazendo um aumento de módulos, por exemplo, ou inclusive alterando alguma questão no inversor após a conexão? Então, hoje, a rede, né, quando o cliente entra com uma solicitação, ela é estudada conforme a potência ao qual ele solicitou. Uhum. A partir do momento que ele faz esse aumento à revelia, a nossa rede pode não comportar essa geração que está sendo realizada. A gente pode trazer danos ao equipamento, a medidor, proteção, rede. Então, a gente sempre pede que, caso o cliente tenha a intenção de aumentar a sua geração, que ele faça essa homologação na distribuidora. Então, hoje, internamente, a gente está fazendo uma estruturação para que a gente consiga fazer vistorias, consiga fazer acompanhamento dessas gerações que já estão conectadas na rede da Light. Certo. E como que funciona se, a gente quiser homologar, se a gente precisar aumentar a potência? Como que funciona esse fluxo? Os prazos são os mesmos? Como que isso funciona internamente dentro da Light? É o mesmo prazo, né, a gente popularmente chama de ampliação, né, da GD, Uhum. e sempre que o cliente quiser ampliar o sistema dele, ou não só ampliar, como você falou, quiser trocar algum inversor, tô com
trocar placa, né, porque antigamente Uhum. a gente tinha placas com uma potência muito menor, hoje a gente tem quase o dobro de potência por Sim, cada placa, então se o cliente quiser modernizar o padrão, ele pode entrar com um projeto novamente, e aí no projeto, memorial descritivo, no diagrama, ele precisa informar, né, no nosso formulário, a gente tem um formulário onde o cliente informa a potência atual e o que quer o quanto que ele quer ampliar, e no projeto ele informa isso, detalha todas essas informações, entendeu. Então os prazos são os mesmos e os processos aí são os certo. mesmos, entendeu. E aí, pegando esse gancho que o Vinícius tinha feito para você, Ramon, e que daqui a pouco ele vai retornar nesse assunto, a gente tem que passar novamente por alguma etapa de comissionamento? Como é que funciona isso? Eu ia até complementar o que o Iago falou, né? Quando você entra com essa solicitação de ampliação, é emitido um novo orçamento de conexão, que dá a garantia ao cliente a fazer essa ampliação da sua conexão. E na vistoria, a gente vai verificar tanto o sistema existente do cliente, a gente quer saber se ele está mantendo o Se ele inversor. manteve as características, né? Isso. Isso é muito relevante, Porque às gente. vezes assim, o cliente ele tem uma queima do equipamento, um inversor do fabricante X de 75 kW. Aí ele trocou por um fabricante Y de 75, a potência Uhum. permaneceu a mesma. Mas como ele fez essa troca de fabricantes, fornecedor, ele também tem que fazer essa As atualização. características são Isso, diferentes. exatamente. Então nessa ampliação a gente verifica o sistema existente e o sistema de Mas ampliação. E vocês perdão. a gente tem um processo só para trocar um inversor? Porque Atualização, acredito, né? É porque a gente tudo porque você isso, imagina qualquer o seguinte, que alteração toda vez, né, tô olhando agora da ótica da concessionária, tá? Eu vou falar mais em micro, isso também serve na Mini, mas a Mini é menos volume, é, né? Toda vez que eu trocar um inversor de potência igual por a mesma potência, 3K por 3K, 5K por 5K, 6K por 6K, se toda vez a gente for recadastrar isso na Light, é um trabalho enorme, burocrático para vocês e nos aspectos, técnicos, se eu não alterei potência, ele não altera nada. Então, por exemplo, hoje eu não dou essa instrução para o meu cliente, se ele troca, o inversor A pelo inversor B de mesma potência, eu confesso que eu mesmo não me preocupo de ir na concessionária fazer isso. Então a primeira pergunta é necessário? E a segunda, se a Light já tem um processo para É isso. um processo específico, né? é Porque puramente, desculpa te cortar, mas é puramente regulatório, né, qualquer alteração no Uhum, sistema de sim. fabricante e tal, tudo isso a tem que ser gente formado. precisa, atualizar para a ANEEL o cadastro desse cliente. A ANEEL ela quer saber, a gente mudou o fabricante do inversor, eu tenho que publicar essa mudança lá para a ANEEL, no Uhum. cadastro do cliente, entendeu. Então qualquer alteração tem que ser feito o formulário, fazer todo o processo novamente, entendeu. Inclusive, Mesmo sem acho alteração E de como é que eu dou potência. acho entrada nisso? O comercial não deve saber processo É como o é que mesmo é. processo, processo você comum, entra, você acredito, né? apresenta a documentação, apresenta tudo, é o Uhum, processo normal, entendeu. entendi. E só para a gente, sair desse assunto características técnicas, né, atualizações, etcétera, inclusive, me corrijam se eu estiver errado e me complementem, a gente inclusive pode ter um travamento da emissão do orçamento pelo fato da gente trocar esse equipamento durante esse processo de homologação, certo? Certo, também Isso tem é isso. bem relevante também. E como é que eu faço essa atualização na microgeração? Então, na microgeração a gente tem um volume muito grande, né. Na mini geração, em alguns casos, a gente como a análise do projeto até por isso a análise do projeto de mini geração é realizada depois do orçamento, até porque a gente sabe que, Tem muita troca. tem muita troca, principalmente com a da blindada e tal. Na microgeração, a gente tem um volume muito grande. Então, o procedimento é qualquer alteração em campo que esteja fora do que eu liberei naquele orçamento, esse orçamento tem que ser cancelado e o cliente tem que entrar de Emitido novo novo. com a documentação. Com novos prazos, Isso conta aí. tudo de novo. Mas nosso prazo tá bom, não Não, tá é. excelente, gente, vamos lá, em relação Então a isso assim, temos Mas que quando você minha preocupação entre cancelar o orçamento, até porque você está me falando que você responde em 15, 30 dias, a Gabriela falou que vocês estão voando nisso. A minha preocupação só quando cancela o orçamento é de eu me perder o ponto de conexão. Você cancela o orçamento e faz um novo estudo, e aí tem arriscado do sim. que era custo zero não ser mais custo zero, ou não? Esse cancelamento é só uma Então, coisa a gente processual interna? nessa etapa do cancelamento a gente faz algumas análises, porque, pode ter um alinhamento entre o solicitante e a distribuidora. Então, assim, a maioria desses casos que cancelado é para cliente residencial. O cara não vai se bobear, não vai nem exportar para a rede essa geração.
É o mas cara É que tem um assim, mas, por inversor de exemplo, no 3 quilowatts, entendeu? você imagine que todas as usinas, vou falar na de 75, não vou nem para a Sim, sim. mini, tá? Como é que é o problema hoje, né? E por que que a gente troca muito por que que o integrador troca muito de fornecedor? Primeiro que ele não, efetivamente, vamos botar uma 75 remota lá, uma tal da usina de investimento. É, apesar dela ser uma obra rápida, do quesito do executor, tá? Ela é uma obra rápida, eu sempre tenho um risco de eu ter um custo surpresa, ainda mais quando a gente faz em área remota, remota mesmo, esse é um ponto. Mas, na maioria dos casos, no mínimo, vai me levar a um transformador novo no poste, onde, a princípio, tem o prazo regulatório lá de fazer essa obra é 120 dias. Então, imagina, 30 para você me dar a resposta, mas 120 de troca transformador, eu estou falando em 150 dias, né? É muito difícil, aí já é um investimento de 300 mil reais, às vezes um Aham. pouco mais pro dono do ativo. É muito difícil, né? Ele não deveria, né? Ele confiar num cara, ó, me dá um chequinho de 300 pau, que daqui a 150 dias você vai ter uma resposta. Então é muito difícil que ele faça isso. Então, no final das contas, quando passa os 30 dias que vem a resposta, é naquele momento efetivo que o instalador vai ao mercado. E quando ele vai ao mercado, problema econômico, o fabricante não está mais no, no país, o dólar caiu, e aí ele tem que trocar. E aí, nesse caso, nas outras concessionárias, tá? É óbvio, sempre falando a minha experiência em mini e a micro nas outras concessionárias também. A gente Aham. faz uma atualização de projeto, tá? Não é um cancelamento. Se vocês cancelarem em micro, de novo, por questões processuais, o nome que chama não é uma coisa que nos preocupa. O meu medo É o é, ponto de conexão, né? é o ponto de conexão, é sempre olha, isso. mas Não, assim, a experiência que eu tenho com a Light em relação a isso, é que esse orçamento ele não é cancelado, tanto que eu usei a palavra travamento, vamos dizer assim. Eu consegui manter o Ponto de conexão. eu é, só realmente isso fiz uma aí. atualização, só que pelo fato de não ter um processo específico para isso na distribuidora, eu tive que solicitar novamente, passar pelo prazo de análise. É, Mas ele se manteve, o assim, eu processo, acho assim, que é, isso é bom de falar, né. burocraticamente, em sistema, a gente cancela aquela nota, Uhum. entra uma nova nota, tá? Mas a gente, avalia, sim, essa questão do ponto de conexão, né? Se eu já liberei e teve ali uma Você mantém atualização e o tal, direito do ponto de conexão. a gente Essa é a avalia preocupação. essa questão, É entendeu? conceitual, né, assim, em termos de Isso, de não burocracia é um tem, cancelamento, assim, mas em termos de carga você vai ter que analisar o caso, entendeu? Uhum. Vai Tá. na análise, a gente... O... E aí, Iago, você falou, né? Aí eu queria que você explicasse bem resumidamente, né? Você falou aí que quando tem reticulado, você vai estudar, e pode ser que precise relé. É, o que é a rede reticulada? Uhum. E por que algumas vezes eu não posso injetar em local de rede reticulada? Então, o sistema reticulado é onde na baixa tensão eu tenho os transformadores, interligados. E para ter uma segurança nessa rede, a gente tem os protetores network que eu tenho em cada CT ali, em cada transformador, tá. Então esses protetores, ele tem, se ele identificar alguma injeção ali, alguma uma corrente ali para o sentido, né, da fonte, ele desarma esse transformador, né, essa CT, e aí fica em contingência. Então, por segurança, a gente faz uma análise, né, do carregamento, perfil de carregamento da região e do transformador, para ver, avaliando também as GDs que já estão conectadas e que estão para conectar naquela região, e para a gente avaliar se essa geração que o cliente está solicitando vai gerar o desarme do meu protetor, entendeu? É um sistema muito, particular, né, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, a gente já teve casos que cliente que ligou geração à revelia e desarmou o NET. Eu nem vou dizer que num Nossa desses mãe, Então, casos eu fui olha. contratado depois disso. A então gente a provou gente lá, meu cliente provou que o estudo de vocês estava correto. então a gente tem um cuidado muito Copacabana. grande. Provou. A gente tem um cuidado muito grande com o reticulado, porque a gente pode impactar aí, milhares de clientes. Muitas Beleza. pessoas. E quais são as exigências pra Pra gente fazer Eu esse tipo de adequação? caí no reticulado, não posso injetar. O que que eu tenho que fazer? Qual é o tipo de projeto? Então, o tipo de projeto é muito similar ao que a gente usa na proteção de acoplamento, né. A Light ela tem uma política de proteção,
então a gente segue, o mesmo, critério Mesma ali filosofia a mesma técnica. filosofia técnica. Então, o relé tem que ser, a gente não tem relé homologado para, teoricamente, mas a gente solicita algumas, situações mínimas ali de projeto, né, então tem algumas particularidades que a gente solicita. Então, identificamos a necessidade do relé, fizemos os estudos ali, identificamos a necessidade, a gente vai notificar o cliente, quais são os projetos que ele tem que apresentar como projeto, o que que precisa estar descrito nesse projeto, então a gente manda isso tudo detalhado para ele, Relação documental, né. relação de documento, tudo que ele precisa apresentar para a gente, e a gente faz, enviou para a gente faz essa análise do projeto, estando ok, a gente informa ele que o projeto dele está aprovado, e aí a gente marca o comissionamento, faz o comissionamento lá com maleta de teste e tal, estando tudo ok, o cliente está liberado. Então só para esclarecer essas etapas, desculpa aí te interromper, ô Vinícius. Só para a gente esclarecer essas etapas, principalmente para muitos técnicos que normalmente já estão acostumados a trabalhar, né, integradores com conexões de micro, e aí se depara com isso, principalmente quando a Claro. gente fala, né, de zona sul, algumas regiões mais centrais aqui do Rio, como o que esperar, né, eu acho que isso é a necessidade de todo mundo, não Aham. necessariamente entender tecnicamente, porque a técnica a gente vai acompanhando inclusive com o feedback da distribuidora, mas fiz um estimado ou fiz um orçamento de conexão, cada um dentro da sua exigência É. documental, tem uma aprovação, ou um feedback de vocês sobre o que precisa, e aí? E aí eu dou prosseguimento cumprindo as exigências de vocês, quanto tempo demora isso, em que hora entra o comissionamento, eu acho que esse momento é importante. Quando que a vistoria é realizada, quando a gente Uhum. realmente fecha, chancela essa conexão. Então, o fluxo de conexão para o cara que está no reticulado, se ele se ele solicitar o estimado, né, eu vou mandar a resposta dele ali do que ele vai apresentar. Agora, se ele já entrar com o orçamento de conexão, porque geralmente o cliente não sabe, Sim, né, sim. dependendo da área ali, ele tem dúvida ou o cara já conhece a região ali, então ele já sabe que ali é do reticulado, ele pede o estimado. Agora, se o cara não sabe e entra com o orçamento de conexão, a gente vai informar para ele, vai mandar uma carta para ele, Uhum. que em 30 dias, eu preciso de pelo menos 30 dias para fazer esse estudo. Porque a gente coloca medidor na CT, e às vezes a CT eu não consigo ter acesso à CT, às Uhum. vezes a gente precisa colocar, às vezes, um medidor no padrão do prédio ali, para ver como é que está aquele carregamento, então a gente faz uma série de estudos ali, que eu preciso ter um prazo de 30 dias, analisei, identifiquei nos 30 dias, não identifiquei a necessidade de instalar relé em 30 dias, eu vou mandar o orçamento normal para ele, e a gente vai seguir o fluxo normal. Identifiquei a necessidade de instalar o relé, né, eu vou apresentar o orçamento de conexão com o projeto que ele tem que dar entrada É, para mim. Hum. aí só para deixar claro que eu acho que as pessoas confundem muito, É, né, no reticulado, vo aliás, atualmente, né, a gente recebe o orçamento de conexão, sim. aí volta aquela história do aprovado ou não. Então, o cliente tem o orçamento de conexão, com a exigência escrita, que tem que ter o relé função antes de Mas ele garante 32, ponto, ele tem ele um ponto garante o de ponto. E aí, o que que o integrador está errando? Ele não entendeu que ele tem que fazer uma outra coisinha. Seguir o É, checklist, né. a projetar o Relé 32, né, da forma como tem que ser instalado, aprovar isso, ou seja, agora ele tem uma aprovação de projeto que não tem nada a ver com o orçamento de conexão. O ponto dele está garantido, né, mas ele similar a MT, né. Se similar você MT, garantiu o mas ponto, ele só vai conectar depois disso isso. e aí, a Lite não tem custo, Lite, para o Relé 32, porque isso é tudo custo do cliente. Ou seja, projetar, comprar, instalar e Tudo com comissionar, esse custo todo é do cliente. E aí, nós temos um problema. Quando eu falo em microgeração, o custo de tudo isso, né, os relés são caros, né, de produção, para sistemas pequenos, eles são relativamente caros, né? Uma vez não fecha a conta. Às vezes o sistema de viabilidade não proteção não é funciona. mais caro do que o próprio projeto de solar em si, né? E aí a gente tem uma pergunta. Muitos nos questionam que se eu colocar um sistema de controle, que é o tal, né, do grid zero, como a gente chama isso no mercado, esse sistema de controle, na verdade, o que ele faz é garantir que a minha geração nunca seja maior do que o meu consumo. A priori é isso, mas é um sistema de controle, né? Se ele falhar, teoricamente eu iria para o reticulado.
Em sistemas pequenos, só o sistema de controle seria aceitável ou não? Ou sempre vai ser necessário o uso Vai. da proteção? É filosofia de proteção, até porque, como a gente falou, o reticulado é muito sensível, né? Então, como as malhas são interligadas, posso afetar milhares de clientes ali. Então, independente se o cliente tiver um controlador ali, alguma coisa, eu Uhum. preciso ter a garantia De que do você relé não vai ter 32, injeção, esse relé precisa ser vistoriado, selado, comissionado. comissionado Tá. pela Então, distribuidora. parto da premissa que, se eu preciso, vocês identificaram que a rede necessita da instalação do relé da proteção, eu parto da premissa que isso sempre vai ser necessário ser instalado. A parte de controle já é uma questão que não é exigência. Se o cliente O quiser controle é optar com por o seguir com grade cliente. zero, ou quiser participar do sistema, mas sendo controlado ali, tendo o relé 32, grid zero ou não, ele vai ter que instalar o relé 32 se a gente No realmente. modelo de Isso aí. acoplamento, porque eu garanto que eu não vou interferir Isso na é uma rede. o relé 32 é uma segurança nossa, como distribuidora, de que o cliente não vai injetar de forma alguma E ali. aí, voltando ao fluxo, só para que a gente não fechou a questão do fluxo. Tem um orçamento, isso que o Vinícius falou é muito importante. A partir do momento que eu dei entrada num orçamento de conexão não estimado, né, vocês me emitem esse orçamento com os pré-requisitos para poder prosseguir Isso com a aí. instalação do sistema de produção. Isso garantiu o meu ponto? Isso Esse prazo é aquele mesmo prazo de Isso, 120 isso te dias? Como que é garante o isso? ponto, mas não te garante a conexão. Porque para você Ah, você tem conectar, que você tem que cumprir as seguir exigências. a exigência, apresentar o projeto para a gente aprovar o projeto. Depois do projeto aprovado, a gente vai agendar ali com ele o comissionamento, né? E aí a gente vai Comissionamento. acompanhar o comissionamento, tendo tudo ok, se vai o Do relé. relé. Do relé. Certo, Isso já aí. com tudo instalado, igual Isso funciona aí. o MT, já com tudo Isso aí. instalado. E aí, Perfeito. só para a gente fugir desse assunto, senão a gente não faz desse assunto, o que é o comissionamento? Porque muitas concessionárias, elas, quando se trata de relé, seja na MT ou seja para o 32, elas não acompanham o comissionamento. Elas pedem apenas um relatório de comissionamento. A Light não. A Light acompanha. E o que é basicamente que vocês verificam lá e o que o cliente tem que dispor lá na hora para que vocês possam acompanhar o comissionamento? Tá. Aí só colocando uma lupa nessa questão do projeto, né, que o cliente deve apresentar. Esse projeto ele tem que ter um relé com função 32, associado a ele tem que ter um banco de baterias e um carregador flutuador. Caso você tenha falta de alimentação da concessionária, esse relé vai continuar sendo suprido por esse banco de baterias. Soluções como, por exemplo, trip capacitivo ou no-brick não são aceitas. Isso, atualmente a gente não aceita por padrão técnico da distribuidora. Então a tá? gente espelha o que é a exigência, por exemplo, de AMT, que é a produção de acoplamento, né? Isso, da função 32. Então, assim, você vai estar contido no projeto, você vai fazer essa análise, aprovou o projeto, a gente vai fazer o agendamento para o comissionamento. Aí, respondendo a sua pergunta, do que é necessário, né? O cliente ele tem que disponibilizar um profissional com uma mala de teste trifásica, que a gente consiga ter injeção de corrente e tempo também de atuação. Então, esse profissional ele vai estar no dia do comissionamento, vai fazer uma injeção de corrente nesse relé, que seria a simulação de uma injeção da usina para a rede da distribuidora. E a gente vai ver a atuação desse relé no tempo estabelecido com o ajuste que foi selecionado, que foi implementado. Então, diferentemente de outras distribuidoras, no qual o cliente geralmente ele faz o comissionamento, ele manda um relatório para a distribuidora, a Light ela faz esse acompanhamento em campo e fiscaliza de fato se esse relé está operante ou não. Perfeito. E aí o disjuntor de acoplamento tem uma característica específica na Light, né? Eu preciso ter o disjuntor de acoplamento com 2 bobinas. Uma bobina para o trip do relé e a outra bobina para a falta de tensão contínua. Perfeito. Isso aí é uma exigência até nossa, questão até de confiabilidade, de redundância do sistema. Então, a gente utiliza uma bobina de abertura associada a esse disjuntor. Essa bobina ela vai receber o sinal de tensão corrente desse relé de acoplamento. Então, ela vai fazer essa abertura. A segunda bobina é para o monitoramento de VCC. Esse carregador flutuador e esse banco de baterias, ele tem 2 relés auxiliares. Sendo o primeiro relé, quando chegar num patamar, no primeiro estágio, ele vai alarmar sonoro luminoso, ou seja, ele está indicando que a vida útil dessa bateria está reduzindo e o cliente deve realizar essa substituição. Caso o cliente não faça essa substituição, e aí entra no segundo estágio,
que seria o trip. Então vai estar associado a essa segunda bobina que vai retirar a usina de operação, caso... Tá bom, tá explicando melhor do que eu. Domínio. Olha só, hein? É. Certo. Ou seja, bem interessante, né? Porque essa questão do grid zero é algo que está ganhando bastante força, bastante importância, poderia dizer assim, principalmente em função dos desdobramentos, acontecimentos e da influência do GD na rede. Esse é o grande fato, né? Do crescimento da influência da influência da GD na rede em termos de fenômenos elétricos. Contudo, você já tem um processo estruturado para a gente colocar essa proteção nas entradas de energia, certo? Isso é bem relevante. Tem alguma projeção em relação a alguma mudança, considerando isso? Atualmente, a gente assim, está em revisão até a parte da norma de grid zero, a norma de grid não está estabelecida, então a gente adota como se fosse um autoprodutor, vamos até Uhum. 232, mas a gente está revisando a nossa norma para que possa adequar, porque a gente vê que com essa questão da migração dos clientes para o Mercado Livre, e aí cliente muitas vezes que já tem GD instalado no ambiente cativo, está com uma solicitação bem considerável do sistema grid zero. Então, a gente está com uma revisão da norma para poder fazer essa... E para autoprodução funciona do mesmo modo? Isso, perfeito. Na verdade, o grid zero é autoprodução. Quando no Conceitualmente no falando, sim. conceito tem. Aí, antes da gente botar o assunto, só uma curiosidade. Iago, acho que foi o primeiro no Rio, tá? Projeto que a gente fez do grid zero no reticulado foi do MAN. E lá foi curioso que, na verdade, não foi... o termo grid zero, inclusive, é errado. A gente usa, mas não é o termo correto. Lá se tem 500 kW de inversor instalado. 500? Acho que é 500. De inversor instalado, mas o reticulado só suportava 75. Tá? Então, em vez de ser um grid zero, ali, quando a gente aprovou, eu fiquei com medo do 75, botei 37, então o relé foi projetado para 37, não 75. Aconteceu mais casos desses, onde você apenas limita a injeção no reticulado, ou hoje você tem tratado só 100% ou 0%? Aí é a curiosidade mesmo. Não, a gente primeiro faz essa avaliação de quanto que a gente consegue injetar naquela solicitação. Então vai ter caso que o cliente vai pedir 20 kW, mas no cenário dele ele só consegue injetar 5. Mas vocês Aí liberam essa potência? Aí ele Vocês teria Eu duas informam? libero, hipóteses. isso Aí aí. ele Ou ele bota bate- 5 sem relé, ou Isso. bota 20 com relé regulado para 5. Que foi o que a gente fez no MAN, por exemplo. De qualquer forma, ele vai ter que instalar o relé, tá? Limitando ou não. Mesmo que ele Isso bote aí. um inversor só de 5. Não, Se pode. ele estiver dentro da Se ele janela que reduzir, vocês Pode, ele dão- pode reduzir. Mas vou dar o exemplo de um cenário aqui no centro do Rio. Eu Sim. tenho CTs aqui que final de semana eu não tenho carga nenhuma, porque ela é estritamente comercial, Uhum. entendeu? Então, nesse caso, eu de qualquer forma, Vai eu vou precisar. ter que ser Entendi. necessário. Então, a gente realmente faz uma análise ali para ver quanto que aquela CT ela consegue. Vai ter caso que não vai, a injeção vai ser 0, ou vai ser 1 kW lá Aí que não é tem aí viabilidade, não né? tem viabilidade, então o cara acaba partindo para o grid zero. Por quê? Porque no grid zero eu não estou limitando a geração dele, Tá, eu estou só limitando a injeção. injeção. A Então injeção. ele pode aumentar o sistema dele, tendo uma geração maior naquele momento ali de grande carga, consumo né, dele. de consumo, mas eu limito ali no relé 32 a injeção dele. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Já que a gente está em assunto polêmico, grid zero é mais ou menos polêmico. Eu já estava aqui querendo entrar na Agora próxima vamos para o assunto polêmico. polêmica. Gabriela Rosa, você pode trazer um novo assunto Com polêmico à certeza. pauta? Gente, vamos lá. Como que... Qual de fato é a exigência, assim, como a distribuidora hoje enxerga e orienta a nós profissionais em relação à submissão de projetos para microgeração, principalmente, microgeração, aliás, especialmente, para casos onde a gente está com a medição externalizada, onde a gente tem um CP-REID. Vamos lá, para explicar um pouquinho o que é O que CP-REID. é o CP-REID? CP-REID ela é uma medição. CP-REID é um apelido, né? Que se criou aí, mas é uma medição, a medição propriamente externalizada. Então, a Light, em alguns pontos, em algumas áreas, a gente vê a necessidade de externalizar essa medição, tá? E aí o cliente ele já tem o padrão dele lá, tem o padrão, e a gente apenas externaliza a medição. Então ele mantém o ramal, poste, caixa, disjuntor, aterramento, isso tem que Deixa eu manter. só te cortar. Externalizar é arrancar o medidor que está interno Isso aí. e boto ele na rua. Isso aí. Né? É isso. Então,
o cliente ele precisa Medidor que tá no poste, ele gente. ele precisa manter o padrão dele. E a Light, ela tem que fornecer a medição e a energia, mas o cliente ele é responsável por manter o padrão dele em bom estado, Sim, certo? segurança, Então, perfeito. quando o cliente ele solicita a microgeração, na etapa lá da vistoria, se essa medição tiver no CPRID, a equipe vai avaliar o estado que está o padrão dele atual. Então, se o padrão dele, que era o antigo, onde retirou a medição, ele não tem lá, se ele tiver em um bom estado, a gente vai retirar a medição lá do CPRID e vai colocar no padrão dele lá de origem, tá? Agora, se o padrão dele lá de origem não tiver com condições da gente instalar, a gente vai exigir que o cliente faça algumas adequações ali para poder receber a nossa medição, tá? Então, todo caso de geração, onde está no CPRID, a medição tem que sair do CPRID e ir para o padrão, né, de interna, né, internalizar, né, ir para a fachada ou para o padrão que o cliente tiver ali de origem. Ele não é obrigado, o cliente que já é existente, ele não é obrigado a se adequar à RICOM atual, né, Desde porque É só se que você ele tiver tenha alguma mantido a condição mudança. que ele isso estava lá aí, atrás. Exato. isso aí, Tem que Agora, manter carga, ma- manter. isso mas aí. loja, então, né? Que o cara tirou o medidor, ele acha que ali pode virar mais um balcão, pode virar Isso uma aí. geladeira, onde não tem mais espaço para nada, aí ele vai ter que criar um padrão Vai ter que para colocar o poder. padrão. O que é, inclusive, muito comum, né? É o mais comum. É. A partir do momento que a Light tirou a medição interna, todo O mundo cliente acha acha que que não aquilo é tem que ter mais espaço, padrão que o né? padrão É dele tá. Não, exatamente. não Não, é. isso não Não é. não é É verdade. como você falou, a gente externalizou só a medição. O padrão do cliente ele continua lá. Isso é muito relevante, porque é muito comum a gente encontrar alterações de carga, sem estarem homologadas, e é bom passar essa régua, porque a gente tem que observar qual é a carga que efetivamente está na distribuidora, né. Então, eu até gostaria que vocês falassem sobre como isso pode ser feito para a gente facilitar esse processo Não existe uma na medição consulta externalizada. ali antecipada, né? Quando o instalador entrar com a solicitação, a gente vai avaliar o histórico do cliente, vai ver a carga que tem ali disponível para Então é ele. da entrada mesmo Da para vocês entrada. darem E esse feedback. nessa etapa, né, a gente vai identificar ali se realmente teve alguma alteração de carga ali. Às vezes essa alteração de carga ali eu só consigo identificar no local, Sim, por causa da entendeu? vistoria. Porque o cliente, como você falou, era uma loja, ele mudou tudo, mudou, se bobear, mudou o ramal, mudou o padrão, desconfigurou todo o padrão dele ali, né? E só voltando para a parte de processo, até porque você explicou, né? Você responde muito rápido da microgeração. Sim, sim. Você não está analisando. Se o cara já está Eu tô vendo conectado, padrão, você não está vendo padrão. Então significa o seguinte: significa que você, quando respondeu o orçamento de conexão, você disse que tem condição de atender. Ou seja, condutores, Isso aí. Carga, né? Tua documentação tá ok, escoa a isso energia. aí. Se tá uma bagunça lá no teu padrão, você Aí. só descobre, que é quem descobre é a equipe de ligação Então. na hora que chega no local, Isso aí. né? Essa parte de processo e- é muito relevante, porque a E gente aí, ou seja, o responsável técnico lá, quem está assessorando o cliente, ele tem que ter o discernimento, Sim. né? Ele tem que ter a condição de olhar um padrão e saber, gente. É conhecimento, é experiência. É experiência, que o cara né? vai Que adquirindo com o tempo. O cara tem isso aí. um quadro de madeira caindo aos pedaços, ou não tem mais lugar nenhum, tem uma geladeira na frente. Ou seja, é isso que o professor tem que entender. Porque senão ele vai pegar o documento orçamento de conexão, vai chegar lá, vai ter um aditamento, e aí ele vai querer entrar na ANEEL dizendo não que a vai Light ter, nem vai ter o orçamento de conexão, né? Não, ele tem um orçamento Não, de ele conexão. tem um orçamento que não, mas o orçamento que ele, é que a gente tá falando, Na garante a micro conexão. sempre tá né? a conexão. Ele tem a liberação, né? Ele só Garante descobre que ponto de conexão, não vai não- garantir a... exatamente. Então é isso que o cara tem que ter. Porque que acontece? Porque senão ele vai para. Se aí quem está assistindo, o técnico, o engenheiro ou o profissional, gente, aí não tem alternativa, né? A gente também não pode querer que a concessionária seja a nossa mãe, né? Ela não consegue prever todos os casos atípicos, ainda mais porque o cliente. Mas essa é uma. Só complementando, existem alguns casos que a gente consegue fazer uma avaliação ali e identificar que o cliente já está com uma alteração. A gente consegue ver algumas coisas internamente ali que a gente viu que já está. E já foi. Então eu já Mas notifico olha só, ele. veja Eu já notifico, ó, você está com uma alteração. Agora, existem casos que eu não consigo avaliar
em 15 dias ali, eu só consigo ver no local, É, mas como entendeu? você mesmo começou a questão é polêmica, eu não posso deixar de perguntar. Existe alguma previsão da gente ter alguma orientação técnica, uma IT, uma instrução técnica, qualquer coisa nesse sentido, em relação a isso? Não Porque precisa, como nós estamos dando você aqui. bem Nós estamos colocou, dando. como você Já bem tá aqui. colocou, isso parte da premissa de uma questão de sensibilidade, experiência técnica para fazer essa É. avaliação junto com o cliente, porém, efetivamente, o processo, pelo que vocês explicaram, está estabelecido em cima de GD independente e a vistoria condena ou não condena, porque tem questões de realmente segurança, enfim. Existe alguma previsão da gente ter alguma clareza sobre isso? Porque, É, inclusive, esse tipo de material, que esse tipo de encontro é muito legal, porque a gente já isso que eu ia acabou de complementar, entender que a vistoria, que é o ponto-chave, a vistoria da distribuidora é o ponto-chave de reprova ou não reprova desse tipo sim, de sim. situação. A gente como distribuidor, a gente busca estar sempre tentando atualizar os instaladores, estar participando de encontros como esse para poder estar, ajudando, alertando, e a gente também tá em revisão a nossa norma, tá, de geração, então, são pontos também que a gente quer reforçar, então esse Uhum. feedback também é bom para a gente de conseguir, colocar mais informações ali na nossa norma para o cliente poder tirar dúvida, porque Uhum, a norma é o manual, Sim. entendeu? Então a gente até alerta, diz assim, você instalador, cara, a gente faz norma, a gente trabalha, a gente tem a Recon BT uhum. aí, Que o que é suporte é referência, muito bom, né, inclusive. então a gente tá sempre aprimorando as nossas normas, então, cara, ali é o manual. Eu até brinco que, antes de entrar na Light, eu tive que fazer, um projeto e eu não conhecia nada, e eu peguei aquela norma ali, li a norma, vi todos os pontos ali, e ali é o manual, eu aprendi ali no a como montar ali, como fazer. Então a gente busca estar sempre atualizando, sempre trazendo, coisas para inovar, para que o instalador, eh, experiente ou não, ele consiga entender ali com o que que ele precisa fazer para poder conectar o cliente dele. Perfeito. Já entrando aqui, né, tristemente na nossa reta final, porque esse papo tá maravilhoso e a gente poderia conversar muito sobre isso. Eu gostaria de, perguntar para vocês sobre você já até adiantou aí falando sobre questões de modernização. Qual é a expectativa, qual é a previsão da distribuidora em relação à modernização de processo? Qual a expectativa de vocês, principalmente à frente, né, de possíveis crescimentos para instalações grid zero e outras. Qual a previsão de vocês, a expectativa em relação a tudo isso? E aí aproveito e já agradecendo a participação de vocês, deixando um espaço de fala para que vocês deixem uma mensagem final para o nosso ouvinte, quem está nos ouvindo, e pode ser seguido aí de Vinícius dando a sua contribuição final. Assim, a gente, como eu ia falando, a gente busca estar sempre, melhorando as nossas normas. A gente busca estar sempre tendo essa relação mais próxima com o cliente. Claro que na baixa tensão a gente tem um volume muito grande, então é mais difícil a gente ter esse contato, assim, mas a gente está sempre tentando melhorar, tentando, viabilizar, situações que possam melhorar o processo, qualificar mais o processo e agilizar mais o processo. Tá, então a gente vê que na baixa tensão, eh, a gente teve um boom ali em 2021, mas, a baixa tensão ela não caiu, ela segue num ritmo, numa linha assim, né, eh, linear ali, então a gente acredita que ainda tem muita conexão ainda na baixa tensão, Uhum. então a gente está sempre, buscando isso, né, dando feedback também de vocês, qualquer coisa vocês podem mandar para a gente tem um canal de dúvidas técnicas, então qualquer dúvida que o instalador tiver, qualquer, ou então, conselho, qualquer coisa que repara: "Pô, isso aqui podia melhorar", pode mandar lá em dúvidas técnicas que a gente está sempre aberto a ouvir e querer melhorar o processo, E aí, entendeu? Perfeito. complementando um pouco sobre o que o Iago falou, né, em relação à parte da mini geração, com essa entrada, né, em larga escala das mini gerações em ligação de nova puramente usina, grande parte assim da região de atuação da Light, o sistema veio a se saturar, né, muito por conta do alto volume de geração pelo volume baixo de carga, né. Então, hoje a gente está tendo bastante solicitação do NIS zero
E o que a gente espera para o futuro é a questão do armazenamento, né? Então, com essa questão do fluxo inverso, as GDs que são puramente fotovoltaicas estão bastante limitadas, né? Onde a gente só consegue fazer essa liberação à noite, coisa que com uma solar é impossível. Com essa questão do armazenamento, né, nada impede que no futuro próximo o cliente consiga fazer esse armazenamento dessa energia gerada e consiga fazer esse escoamento na parte da noite. Então, a gente está buscando aí. Isso é um bom momento para eu te dizer que em 2 semanas eu vou entrar com uma ampliação com armazenamento para injetar de noite, ou você quer que eu só te diga daqui a 2 semanas? Então, esse vai ser o primeiro, hein? Esse vai ser o primeiro na área de concessão da live. Então, é bom que a gente já pega um case aí para poder fazer um estudo mais detalhado. Qual é a hora que eu digo que a gente também tá com orçamento? Já tá brigando aqui. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo e a disponibilidade, tá? Deixar um recado aí para quem está nos assistindo, fazer um resumo bem rápido. Primeiro, microgeração residencial ou unitário, tem um prazinho, 15 dias, sai o orçamento de conexão. Se tiver algum estudo de rede de 30 dias, você pode fazer. A vistoria, a princípio, é simples, desde que você siga o mínimo, né? O que é o mínimo? Você instale aquilo que você disse que ia instalar. Se o cliente não fez nenhum aumento de carga, revelia, nada, a tua vida vai ser tranquila. Cuidados em locais onde tem rede reticulada. Aonde tem rede reticulada? Alguns lugares da Zona Sul e no centro da cidade, basicamente, né? Nessas condições, você sabe que você pode ter a necessidade de instalar um conjunto de proteção, um relé, que pode ser caro. Então, você, integrador, antes de receber o dinheiro do cliente, em locais que pode ter rede reticulada, faça o trabalho de casa primeiro. Ou peça um orçamento estimado, ou peça o orçamento de conexão. Entre com a documentação. Espere os 30 dias de resposta da Light, onde ele vai afirmar se precisa ou não do relé. Senão está arriscado você perder dinheiro e vai deixar muito cliente, como a gente sabe que tem, muito cliente com o sistema instalado há 2 ou 3 anos aqui no centro do Rio, que não está ligado. Tem aqui no centro do Rio tem um monte de empreendimento que estão lá com 50 kW no telhado, que não está conectado, porque depois ele chegou para o condomínio, olha, tem mais um custo de 60, 70, 80, 100 mil reais, dependendo aí da complexidade. Então, esse é um ponto muito importante. Na mini geração, né, lembre-se que tem que ter o orçamento primeiro. A gente já tem vários locais no Rio de Janeiro onde há limitações de conexão em função, né, de todo o crescimento que a gente teve. E para clientes de BT, onde a medição esteja externalizada, a priori, a medição volta para o local original, o que significa que o local original tem que existir e tem que estar de boa qualidade. Muito cuidado com as promessas que vocês fazem com os clientes, para os clientes. Então, se você não tem experiência, você faz o feijão com arroz, ligaçãozinha básica. Se você está a coisa mais difícil, peça ajuda, auxílio, contrate, seja lá a forma como você quiser fazer, com um profissional mais experiente. Por quê? Porque senão quem vai ser lesado é o cliente, e o cliente depois vai te acionar na justiça e é o seu nome. Porque tudo que a Light falou aqui, ela tem amparo regulatório. Não adianta você reclamar, porque ela tem amparo regulatório, e hoje a gente só esclareceu alguns pontos, mas isso já está descrito nas normas da Light lá no Recon. Então, você que está nos assistindo, muita atenção a esses pontos. E aproveitar para vocês, integradores, instaladores que não conhecem o Sindistal, venham aqui. Nós somos o Sindicato Patronal da Indústria das Instalações. Tá? Então, todos nós associados aqui dominamos alguma das áreas da engenharia de instalações, seja elétrica, hidráulica, seja gás, ou seja esgoto. Aproveite, vem aqui nos conhecer e associar para que a gente possa cada vez mais ter mais força e ter um discurso técnico mais alinhado, auxiliando também a concessionária a desenvolver cada vez mais, para que a gente possa atender o nosso objetivo final, que é atender o nosso cliente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse foi mais um episódio promovido pelo Conexão Sindistal. Agradecemos o aceite do convite dos nossos convidados aqui. E temos muitos outros episódios com conteúdos relevantes sobre esse tema, inclusive. Até a próxima!